Pode começar. A gente... Aleluia, graça e paz, querido, seja muito bem-vindo, você que está aqui conosco, acompanhando, né, essa ministração maravilhosa da pastora Carol Luxinger, pastora da Igreja Ramo da Videira, lá de Salvador, na Bahia. Ela vai falar sobre jornada de prosperidade. É um tema bem propício do que nós estamos vivendo. Se você quer romper nesse período de crise que o Brasil está, é momento de você ouvir essa palavra. Pastora Carol Luxinger, que alegria você conosco. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, graça e paz. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Que bom, é a primeira vez que eu uso esse aplicativo. Aplicativo. A gente está ficando expert em tantos aplicativos aí, né? Cada dia um novo, mas aí eu estou aprendendo. Eu falei para Jonatas que eu estou muito feliz em rever alguns de vocês, muito feliz em poder falar um pouco, né, da palavra de Deus. Beijo, Zilmar, beijo a todos, aos que eu conheço, aos que eu não conheço, viu? Quero dizer Todos aqui são seus alunos. muitos foram meus alunos, né? Coisa linda. Sim. Gente, aqui na Bahia, o nosso governador adiantou 3 feriados em cima da hora, na sexta-feira à noite. E assim, eu estou no sítio usando o meu 4G, mas orei hoje, fiz pai, essa reunião vai acontecer em nome de Jesus. Então, se acontecer alguma coisa, vocês me falam. Amém, amém, amém. Pastora, muito obrigado pela sua participação, é um prazer muito grande. Eu fui monitor na época que você foi professora do Rema na Asa Sul, foi professora do Rema da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, da minha sobrinha, que hoje é missionária lá no Japão. Inclusive, a minha irmã está aqui, e meu cunhado também está aqui, e a minha mãe está hoje com o Senhor. Então, ela está melhor do que todos nós, né? Ela hoje está com o Senhor. Então, assim, foi promovida, ela foi promovida. E eu fui monitor, mas me senti também seu aluno. Você é uma grande mulher de Deus, você é uma inspiração, viu? Eu assisto demais os seus cultos que estão disponíveis no YouTube. São palavras de ânimo, a sua igreja é linda, a sua igreja, viu? A senhora está de parabéns, a Igreja Ramo da Videira, é um sucesso. E muito obrigado por você aceitar, a senhora aceitar esse convite, viu? Um beijo grande e se fica super à vontade. Antes disso, vamos fazer só uma oração e dando abertura para isso tudo. Nós temos aí a presença também da professora Zilmar, da professora Duda, que hoje são professoras do Rema, que também estão aí, né? E inclusive a gente já almoçou todo mundo junto, você já foi na casa da Duda, foi algo bem bacana, viu? Duda, eu não tinha visto não, estou passando pro lado que tem muita gente conectada aqui, meu Deus do céu. Isso mesmo. Zilmar também está aqui, a professora Zilmar, e ela está mandando tchau para você, mandando beijo. Ou seja, todo mundo te ama e te considera, viu? Todo mundo te ama e te considera. Tem vários outros alunos seus que estão aí. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo presente, Senhor, de termos a pastora Carol Luxinger. Senhor, obrigado, Pai, porque só o Senhor pode fazer essa conexão maravilhosa. Só o Senhor, Pai, que pode trazer isso para as nossas vidas, porque o Senhor nos ama, movendo a Bahia, Senhor, para estar conosco. Pai, obrigado pela essa unção, Pai, porque nós vamos crescer para todos os lados, porque para este período, Senhor, o Senhor nos chamou para este tempo, para um tempo como este que nós somos chamados, Pai, para bebermos, Senhor, dessa unção maravilhosa que está em cima dessa mulher de Deus. Pastora Carol, muito bem-vinda, nós amamos você e a senhora está com a palavra. Amém. Então, quando o Jonatas, ele falou comigo e mandou, né, jornada de prosperidade, aí eu pensei, né, que jornada não é um momento, mas é uma vida, né, é uma trajetória, é uma caminhada, né, de prosperidade. E durante, assim, algum tempo, eu refleti muito sobre uma história que a Bíblia nos traz sobre Isaac e sobre um momento de crise muito forte em que Isaac passou. E nesses dias, o Senhor voltou, né? O Espírito Santo voltou, né? Para que eu pudesse lá revisar aquilo que eu já tinha estudado, aquilo que eu já tinha aprendido. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Na verdade,
eu queria que, se vocês pudessem, junto comigo, pegar o texto de Gênesis 26, que é a história de Isaac no meio dessa grande crise que aconteceu. Está ali em Gênesis 26. E quando houve essa crise de fome na terra, a Bíblia diz que essa crise de fome estava por toda a terra, né? Foi uma seca muito prolongada. E Isaac estava sofrendo por causa disso. Então, Isaac ele pensou em ir em direção ao Egito, porque o Egito era a nação próspera e era ali que ele pensou que vinha, né, socorro para ele. Mas eu achei tão interessante, porque a lógica iria levar Isaac para o Egito, né? A lógica iria conduzir Isaac para essa nação que provavelmente estava, de alguma forma ou de outra, subsistindo em meio à crise. Mas a Bíblia, aqui em Gênesis 26, diz que Deus foi bem claro para Isaac e Deus traz uma direção específica para Isaac. E eu penso que não existe uma jornada de prosperidade sem a direção do Espírito Santo, né? Eu me lembro que o irmão Reagan, em um dos seus livros, falou que o Espírito Santo falou para ele que ele ainda não tinha provado uma vida abundante, porque ele ainda não tinha aprendido a ser guiado, a ser conduzido, a ser direcionado pela voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda falou mais para ele. O Espírito Santo falou para ele: olha, quando você aprender, né, na sua vida, e principalmente na sua vida financeira, quando você aprender a seguir as orientações que eu tenho para te dar, eu vou te fazer um homem não apenas próspero, mas um homem rico. E ele diz que então ele começou essa busca para discernir, né, como ouvir a voz do Espírito, como ouvir o discernimento, como compreender, né, cadê a voz do Espírito no meio dessa crise? Cadê a direção do Espírito no meio desse tempo? Né? Onde é que Deus está apontando? Eu sei que muitas vezes o natural, muitas vezes a economia, muitas vezes as medidas apontam para um lado, mas a gente precisa, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos da sabedoria do alto. Então, acho isso muito interessante, porque a lógica iria conduzir Isaac ao Egito, porque o Egito, de certa forma, né, estava forte ainda, e era para lá que as pessoas estavam correndo e estavam sendo socorridas. Mas a Bíblia diz aqui que Deus não deixou Isaac ir para lá. No versículo 2 de Gênesis 26, a palavra de Deus fala assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Olha que palavra clara, que palavra objetiva. Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar e permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. E aí ele começa a lembrar das promessas, né? Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. E aí ele começa a confirmar as promessas que ele havia feito, né, através de Abraão. Mas o que eu acho muito interessante é que Deus conduz Isaac, né, à terra dos filisteus. E a gente conhece, né, que o povo filisteu era um dos grandes inimigos do povo de Deus, né? Tanto que o gigante que foi derrotado por Davi era um gigante filisteu. Então, é para lá que Deus conduz. E durante esse tempo de pandemia, eu tenho meditado sobre isso, né? Eu tenho meditado sobre essa questão de, meu Deus do céu, como as direções do Espírito podem ser nada lógicas, como as direções do espírito podem fugir, né, à nossa intelectualidade, à nossa racionalidade, como as direções do espírito podem ser tão opostas àquilo que as previsões naturais apontam. Mas foi exatamente contra a lógica que Deus conduziu Isaac para tirá-lo
a crise ela continuava acontecendo. Olha que coisa interessante, a crise ela continuava acontecendo, mas para Isaac, Deus ele abriu um caminho de prosperidade. E aqui a história se segue, né? E então assim, Isaac tem duas direções. Vá para onde eu vou te direcionar e permaneça. Então, eram duas direções que Isaac precisava, né, seguir. Isaac, eu vou te mostrar um lugar e eu preciso que você vá, mas não apenas que você vá, eu preciso que você permaneça. E quando Deus fala essa palavra, né, permaneça, a gente sabe que é porque iriam haver desafios, né? A gente sabe que quando Deus fala que é para a gente perseverar, que é para a gente permanecer, é porque iriam haver desafios. E, enfim, Isaac foi, a gente sabe que não foi fácil, né? A gente sabe que ele precisou mentir a respeito da esposa, e Abimeleque descobriu e o expulsou dessa terra. E aí Isaac chega no vale. E quando a Bíblia fala de vale, que é um lugar abaixo, que é um lugar acidentado, a gente já conhece essa palavra muito bem através do salmista, que diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Então está ali Isaac, não só numa terra estranha, mas Isaac agora está no vale, na depressão, no lugar mais baixo, né? Mas é exatamente ali, no lugar menos improvável, que as coisas começam a acontecer para Isaac, né? Então, eu quero lembrar para mim, quero lembrar para vocês também, que esse é um tempo da gente permanecer conectado com os céus, da gente permanecer conectado com o Espírito Santo, as nossas sintonias, a nossa antena, ela precisa estar conectada nesse tempo, porque é em meio à crise que as emoções elas começam a tomar conta de nós, né? Aquilo que nos cerca acaba vindo e acaba tocando, despertando alguns gatilhos, né? Ativando algumas coisas, principalmente nas nossas emoções. E nesse momento nós precisamos descobrir, Pai, cadê a sua direção? Cadê, Espírito Santo, para onde é que você está apontando? Qual é o seu direcionamento nesse tempo, né? Então, no versículo 12 e 13, olha que coisa linda. Esse é um dos versículos que tem marcado a minha caminhada e a minha jornada de prosperidade. E os versículos 12 e 13 aqui de Gênesis 26, a palavra de Deus diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, ou seja, naquela terra improvável, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, ou seja, foi uma colheita acelerada, não foi uma colheita demorada, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Não era a economia, não era a terra em si, era a bênção do Senhor que estava depositada sobre os comandos que Isaac precisou de fé para obedecer. E engrandeceu-se o homem, a palavra de Deus diz, né? O homem se tornou grande e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Então, assim, que virada de chave, né? Que virada, meu Deus do céu. O homem chega ali numa terra estranha, é expulso, foi para o vale, e a palavra de Deus diz que quando ele, mesmo nesse momento, né, menos improvável, no lugar menos improvável, semeou, a bênção do Senhor, né, era com ele, e o Senhor o abençoava, e naquele mesmo ano houve uma colheita acelerada, uma colheita cêntupla. Eu me lembro que eu tive um aluno do Rema que ele era engenheiro dessa questão aí de agricultura, né? E ele uma pessoa muito renomada aqui na Bahia, ele fez até mestrado em Atlanta, sobre essas questões mesmo, né, de agricultura. E ele diz que quando ele encontra, ele fala assim: primeiro, não existe naturalmente uma colheita
cêntupla, né? Nenhuma semente natural traria para ninguém uma colheita cêntupla, né? Que é 100 vezes mais. Então, ele diz que uma das coisas que eles mais estudam na semente é a qualidade da semente e a qualidade do solo. Depois de estudar a qualidade da semente e a qualidade do solo, eles estudam as questões climáticas, né? As questões de seca, as questões de muita chuva, porque precisa haver, né, uma qualidade também climática para que aquela semente, não só a boa semente como a boa terra, mas um clima de qualidade para que, né, haja uma colheita, uma boa colheita, uma colheita abundante. E eu me lembro que uma vez ele conversou comigo, ele falou, pastora, é impossível naturalmente. Mesmo com uma semente muito boa, e mesmo com uma terra muito boa, e mesmo com uma qualidade climática, ter esse tipo de colheita. A gente precisa entender que quando a palavra de Deus diz que Isaac colheu 100 vezes mais, nós precisamos entender que é uma colheita sobrenatural, né? Que homem nenhum poderia colher o que Isaac colheu, e que o enriquecimento dele, que a palavra de Deus diz que ele se tornou um homem grande e ele se tornou um homem poderoso, esse processo de aceleração, como o primeiro milagre de Jesus, né? Vocês são estudiosos da palavra e vocês sabem que o primeiro milagre de Jesus foi um milagre de aceleração. E um bom vinho, ele demora anos para, né, para ser qualificado como um vinho de excelência, né? Mas Jesus fez aquilo em instantes, em minutos, né? Então, assim, esse milagre de aceleração encontrado aqui na vida de Isaac é um milagre de uma prosperidade, de uma coisa abundante, né? Então, Isaac sai de um momento em que todos estão em crise, Isaac sai de um momento em que todos estão procurando solução, né? E ele é desafiado numa terra baixa, numa terra que talvez não tivesse tanta excelência, a lançar sementes, e ele, no mesmo ano, colhe 100 vezes mais. Então, assim, nós não podemos desprezar o tempo em que estamos. Muitas vezes, as nossas maiores colheitas serão exatamente em tempos que a gente nem achava que iríamos, né, colher de forma abundante e sobrenatural. Então, muitas vezes, a gente fica muito preocupado com a questão fora, né? E a gente esquece das direções do Espírito, que a maioria delas são direções que vêm dentro de nós, né, queridos? Então, eu escrevi assim aqui: não era o lugar em si que era abençoado, mas o lugar se tornou abençoado porque Isaac estava lá, já que a bênção de Deus estava com Isaac, né? Enquanto ele estava obedecendo aos comandos do céu. Eu quero ler agora os versículos de 17 e 18, porque houve contenda, né? Quando o povo começa a ver, o povo estrangeiro começa a ver o crescimento daquele homem, né? Meu Deus do céu. Tipo assim, esse homem chegou aqui agora, começou a semear, se tornou riquíssimo da noite para o dia. Como pode, né? E a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 17. Por isso, Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. E assim, Isaac reabre os poços de Abraão. Isso tem uma mensagem para mim, para você, né? Isso fala de alguma coisa de geração a geração. A gente precisa estar conectado àquilo que homens e mulheres de fé têm feito durante toda a história da igreja. Durante toda a história da igreja, nós temos visto homens e mulheres de fé que não têm concordado com ações naturais, com ações políticas, mas têm se levantado para crer em Deus acima de tudo, né? Para crer na palavra, para crer que aquilo que Deus diz é verdadeiro, aquilo que o Espírito Santo pode fazer é maior do que aquilo que a ciência ou a medicina podem fazer.
aquilo que o nosso Pai sobrenatural, que é o nosso governo, né? Buscar primeiro o reino de Deus. O que é isso? É Jesus e o seu governo. Quando Jesus entra, o governo de Jesus entra na minha vida. Quando Jesus entra, o governo de Jesus entra na minha casa. Quando Jesus entra, o governo de Jesus entra nas minhas finanças. Então, é Jesus e o seu governo, Jesus e o seu reino, né? Foi instalado na minha vida, foi instalado na minha casa, foi instalado nas minhas finanças. Então, nós precisamos compreender isso. Então, a palavra de Deus está dizendo que quando Isaac ele começou a andar naquela terra, coisas do passado que tinham sido enterradas, que tinham sido abafadas, começaram a viver, né? Voltaram. E isso me remete muito quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, é o tempo de você reavivar o dom que você recebeu. Você recebeu um dom através de imposição de mãos. Então, reaviva o dom que há em você, sabe? É o mesmo Espírito que estava aqui guiando Isaac, a voz de Deus, no caso, guiando Isaac nesse tempo, e ele começou a reviver coisas que o pai, né, que Abraão havia revivido, que o pai havia revivido, né? E assim, poxa, os poços que funcionaram para Abraão funcionaram para Isaac. Olha que coisa interessante, né? A palavra que curou o irmão Reagan de uma condição incurável de coração é a palavra que nos cura hoje, né? As mesmas sementes lançadas por homens de fé que trouxeram prosperidade naquele tempo, a gente sabe que eles passaram por tempos escassos. Nós sabemos que o irmão Reagan falava e pregava prosperidade usando um terno e usando um sapato aberto, um sapato quase desmanchando. Mas ele disse que não é a palavra que tem que se rebaixar a nós, ao que nós estamos vivendo, mas nós precisamos chegar no nível da palavra, né? Eu ouço muitas pessoas dizendo: a palavra não funciona. Então, essas pessoas, elas pegam a palavra e elas trazem a palavra para o seu nível e elas querem dizer que a palavra não funciona, mas não é desse jeito, né? É a palavra que nos eleva, é a palavra que nos leva para o nível da palavra. Então, aqui eu vejo assim Deus fazendo, sabe, algo maravilhoso, o que me fala sobre honra, né? Estou andando na terra que meu pai Abraão andou, né? Os poços que foram enterrados, que foram cavados por meu pai, que serviram ao meu pai, agora vão me servir. E aconteceu que os poços sim jorraram água, aconteceu sim que os poços irrigaram aquela terra, aconteceu sim uma grande colheita e contenda, né? Mas olha só, que coisa interessante, que a contenda que estava acontecendo foi levando Isaac justamente para onde Deus tinha planejado dele ir. E aí, esse processo de Isaac, de semeadura nessa terra, né, vai até que ele cava o poço chamado Reobote. E essa palavra Reobote é um rema para mim e para você nesse tempo, né? Essa palavra Reobote que está aqui no versículo 22 de Gênesis 26, eu vou ler para você. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então, assim, a mensagem que Deus colocou no meu coração é exatamente essa. Agora o Senhor nos abriu espaço, né? O Senhor nos abriu esse espaço e nós prosperaremos na terra. Olha que rema, olha que palavra pertinente para nós, né? Ainda que haja dificuldade, ainda que haja disputa, ainda que haja gente se levantando, eu creio, como eu creio, que aquilo que Deus tem destinado a mim e a você, ninguém pode nos lesar, ninguém pode nos roubar. E quando coisas desse nível estão acontecendo,
nós estamos indo exatamente para a vontade de Deus perfeita, boa e agradável, né? O diabo acha que está, né, armando ciladas, que está armando contendas, que está disseminando confusão para que a gente caia, mas não é assim. Quando a gente está sendo guiado pelo Espírito, quando nossos olhos estão, sabe, sendo iluminados, quando a revelação de Deus cai no nosso coração. O que é que está sendo feito durante todo esse tempo? Nós estamos andando, estamos usufruindo do cuidado do nosso Deus, do cuidado do nosso Pai, chegando a poços novos, chegando a esse lugar em que a terra vai ter que ver a nossa prosperidade, né? Agora o Senhor nos abriu espaço. Existe espaço para mim, existe espaço para você, existe espaço para a igreja de Deus, né? E Deus deseja abrir espaço, mesmo num tempo como este, mesmo numa circunstância adversa, mesmo numa situação, né, tão difícil. Se foi para Isaac, assim será para mim, para você. Essa palavra, ela está muito viva no meu coração. Essa palavra, como o irmão Rei falava, ela está pulando dentro de mim, né? Ela está pulando aqui no meu estômago, sabe, na minha barriga. O Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Sabe, queridos, eu quero animar vocês nessa noite, não como uma torcida anima, um jogador de futebol, né? Muitas vezes nós vemos as torcidas animando os jogadores de futebol com cartazes, com hinos, né? Com corinho, mas eu quero animar com vocês nessa noite com a palavra infalível, a palavra que não muda, a palavra que é a voz do nosso Deus, que guiou Isaac a terras que naturalmente ele não iria sozinho, a terras que naturalmente, intelectualmente, racionalmente, emocionalmente, ele não iria procurar socorro ali, mas foi exatamente naquelas terras que Deus tornou Isaac um homem grande, que tornou Isaac um homem poderoso. Amém? Sabe, esse é o nosso Pai, ele tem prazer na prosperidade dos filhos dele. Ele tem prazer quando a terra é aberta, quando existe espaço na terra. Ele fala para mim, para você, né? Olha, nós vamos simplesmente alargar o espaço da tenda. Vamos alargar o espaço da tenda. Vamos alargar o espaço da tenda. E eu tenho profetizado nesse tempo que nós não estamos debaixo de um tempo de morte para a igreja de Jesus. Nós estamos, sabe, ali na iminência de vermos o Espírito Santo sendo derramado de uma forma tão maravilhosa e a colheita será tão abundante, sabe? Ministérios serão, sabe, inundados com as colheitas de almas e vidas que virão desse tempo. Ah, se o diabo acha que uma crise como essa, se o diabo acha que um vírus como esse veio para nos derrotar, não. Nós estamos animados com a palavra, os poços estão abertos e jorrando para mim e para você. Amém? A terra, a tenda está sendo alargada. E a palavra diz, né, que quando a tenda ela é alargada, a palavra diz: transbordareis. Transbordareis para a direita, transbordareis para a esquerda. É logo depois que ele diz: alarga o espaço da vossa tenda. E aí ele complementa. Por quê? Porque você transbordará para a direita, você transbordará para a esquerda, e à frente e atrás. Ou seja, pode não ser. É engraçado isso, porque você alargar algo é um movimento, pode não ser um movimento confortável. Né? Você faz um pouco de esforço para alargar, você faz um pouco de esforço para aumentar, você faz um pouco de esforço nesse movimento, mas logo depois existe uma promessa de Deus, que é uma promessa de transbordar, né? E transbordareis para a direita, para a esquerda e à frente e atrás. Então eu tenho certeza absoluta, Deus tem na sua palavra previsto para esse tempo, né, um avivamento, uma colheita de filhos, uma colheita de almas como nunca visto. Né? Nós nunca vivemos isso. A igreja de Deus nunca viveu isso. Eu ouço muitas pessoas falando: não, mas nós nunca vivemos um momento como esse, né? Nós nunca vivemos um vírus como esse, nós nunca vivemos nessa estrutura. Nós nunca vivemos, mas nós também nunca vivemos a colheita que virá.
virar, né, assunto do Espírito, vai inundar a terra, né? A palavra de Deus diz que a terra será inundada com o conhecimento da glória de Deus, né? Então eu acredito que tudo isso está preparando para que a igreja do Deus vivo saia desse momento fortalecida, usando sua autoridade, usando, né, a palavra de Deus, usando o seu poder, o poder que Jesus nos deu aqui nessa terra como corpo dele. Ele esvaziou o diabo de poder. Eu quero te lembrar isso. Quando Jesus falou todo, quando o Pai diz todo o poder foi dado a Jesus, no céu, na terra e embaixo na terra, em três esferas, quer dizer que o diabo foi esvaziado de poder. Então, quem tem poder é Jesus. Nós somos o corpo de Jesus e precisamos, como corpo, né, deixar que esse poder flua aqui na terra. Então, é sobre isso que eu quero que o Espírito Santo traga à mente de vocês, que nós precisamos estar abertos, precisamos estar atentos, precisamos estar plenamente convictos de que nesse tempo, instruções peculiares, instruções específicas, instruções detalhadas da parte do Espírito Santo vão chegar para mim, vão chegar para você, né? Vão chegar para a igreja de Deus, nós não vamos sair empobrecidos. Eu rejeito essa mentalidade, eu rejeito, né, essa palavra que nós temos ouvido de autoridades, que nós sairemos empobrecidos. Nós não sairemos empobrecidos. É um tempo de acréscimo, é um tempo de avanço, né? É um tempo da gente confiar na palavra de Deus, é um tempo da gente confiar na palavra do nosso Pai. Quando recebermos essas informações, nós precisamos rebater isso com a palavra dos céus, né? Precisamos trazer vida àquilo que nós cremos, trazer existência àquilo que naturalmente não existiria, né? Então, nós precisamos, nesse momento, tranquilizar as nossas emoções, e nós só conseguimos fazer isso colocando a palavra, injetando a palavra, trazendo a verdade de Deus aos nossos corações e à nossa mente. Eu sei que muitos de vocês são autônomos, eu sei que muitos de vocês são donos de empresa, eu também sou, né? Eu sou pastora voluntária no meu ministério, eu e meu marido vivemos da nossa empresa, nós temos uma escola, então nós atuamos no ramo de educação. Então, mas eu creio, queridos, eu creio que em todo tempo há um caminho, eu creio que em todo tempo estamos avançando, né? Eu creio que soluções sobrenaturais estão chegando para mim e para você. Eu creio que nós não vamos ficar no meio do caminho. Eu creio que as melhores ideias não vão ser dos ímpios, vão ser dos filhos de Deus, que têm as mentes inundadas do Espírito Santo, né? Eu tenho ouvido a classe aí de administração, a classe empresarial falando, nós temos que nos reinventar. Mas olha que a reinvenção de Deus foi pegar Isaac e colocar ele nos passos de Abraão, pegar Isaac e colocar ele na mesma trajetória do pai dele e fazer ele reviver aqueles poços, né? E eu tenho isso muito claro no meu coração. Homens e mulheres de Deus passaram por situações piores, passaram por guerras, passaram por perseguições, passaram por peste negra, né? Por um momento que a ciência nem era tão desenvolvida. Eles não fraquejaram, eles não caíram da fé, eles se levantaram, né, para resplandecer a glória do Senhor. Então, Jonatas, foi essa palavra que Deus me confiou. Eu espero, falei com o Senhor, espero que isso realmente seja aquilo que os meus irmãos lá em Brasília estão precisando ouvir, porque foi isso que veio muito claro no meu coração quando a gente fala de prosperidade. Prosperidade é um tema amplo, né? Jornada é um tema amplo também. Mas nós vimos aqui a jornada de Isaac, uma jornada, né, que Deus tirou ele do nada e levou ele rapidamente, aceleradamente, a vontade dele, a vontade do Pai, né, e fez dele um homem poderoso, um homem grande, para que Deus fosse glorificado ali no meio de uma terra de estranhos, né? Oh, o estrangeiro chegou agora e começou a florescer. Como assim? O estrangeiro começou agora, ele nem conhece direito essa terra e ele começou a ter essa colheita, né? Poxa, que isso recaia sobre mim, sobre você. Deus abriu espaço nessa terra e nós prosperaremos nela. Amém? E aí eu deixo agora para vocês
ministrarem, que eu não sei como vocês fazem Meu Deus depois. do céu, meu Deus. Obrigado, Senhor. Realmente o tema foi propício, jornada de prosperidade. Não é um momento de prosperidade, mas é uma jornada que nós temos com o Senhor, é o governo de Jesus em nossas vidas. E como eu, assim, eu falo, Pai, obrigado mesmo por ser guiado pelo Teu Espírito, estarmos, assim, com a pastora Carol Luxinger, ministrando essa palavra. Eu, assim, me regozijo muito no Senhor, porque é tudo, é o Senhor dá o tema, dá a pessoa, e a gente corre atrás da pessoa, e a pessoa aceita, o ministro aceita, é um motivo de muita alegria. Nós temos agora um momento de perguntas, eu vou já começar a te fazer algumas perguntas. Pastora Carol, eu tenho uma memória assim de elefante, e eu lembro que em 2016, eu sou bom de data, eu lembro que em 2016 você gravou um vídeo dizendo assim, fé, vê, pronto. No finalzinho do vídeo você diz, fé, vê, pronto. Quem tem fé, vê pronto. Fé, vê pronto. E no finalzinho do vídeo você fala sobre isso, fé, vê pronto. Nesse momento, o que tem a Bíblia diz lá em Abacuque, Deus dizendo, enfim, o profeta Abacuque estava profetizando, falando que era a importância, né, de você entrar para a torre de vigia e escrever a visão. Será um momento que nós estamos vivendo hoje, né, no momento de tantas más notícias, empresas morrendo de Covid, né, morrendo nessa pandemia, não só levando pessoas, mas levando também empresas. Será que as pessoas, a igreja do Senhor, não é um momento propício dela escrever a visão e olhar para essa visão ao ponto, colocar essa visão no lugar, a um ponto que você possa passar correndo e mesmo assim conseguir enxergar essa visão? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Sim, com certeza. A visão é o nosso norte, né? A visão, ela não pode cair por terra por causa de circunstâncias adversas. Compreende? Então, assim, a visão é a imagem que Deus quer que a gente veja, né? Porque Deus trabalha com visão e não com vista, porque vista é a ação dos nossos olhos naturais, né? Então, a nossa vista está toda hora mudando, porque as coisas estão mudando em todo tempo, em torno, em volta de nós. Visão não. Visão é algo do espírito. Visão é aquilo que Deus imprimiu no meu ser. Visão é aquilo que o céu me diz que ia acontecer. E se eu abrir mão da visão, eu morro, porque a visão fala sobre o propósito de Deus, a missão de Deus para a minha vida. Então, ainda que tudo na terra diga não, a visão que o Pai estabeleceu em mim diz que ele vai fazer. Que é exatamente isso que ele quer que eu veja. Quando aqui, né, não está o meu sentido natural, não está vendo, né, eu preciso continuar crendo na visão que foi estabelecida dentro de mim. Então, preciso estar apurado nesse tempo, mais apurado, porque nós vamos falar sobre isso em todo o tempo, falar sobre isso, porque a visão que está dentro, ela vem para fora. Eu queria dizer para vocês que quando eu estive ensinando em 2013, eu até voltei para fazer um evento de mulheres, eu estava grávida de Henrique, né? E Lembra? depois do Henrique, eu já tinha 33 anos nessa época, então meu planejamento era ter Henrique e ter logo um segundo filho. Eu nunca quis ter um filho só, mas as coisas não se desdobraram assim, né? Acabou que para Helena vir, eu atravessei, né, por desafios, eu atravessei relatórios médicos, mas eu me lembro que a visão que Deus tinha me dado era ela. E eu falava para Deus, Deus, eu não entenda, Senhor, Helena para mim não é um nome, ela é uma pessoa. Ela é um projeto seu. Ela é aquilo que você escreveu para que eu vivesse. Eu não quero um dia chegar no céu, ver ela pronta lá e entender que eu deixei de viver isso na terra por falta de fé ou por falta de visão. Então, aquela visão em mim nunca morreu, né? Foram 6 anos de desafios, mas ela chegou e eu creio que ela chegou no tempo oportuno, no tempo certo. Então, não deixe a visão morrer. A visão é a vontade de Deus e vai acontecer. E vai acontecer no tempo oportuno. Aleluia.
Aleluia. Então, queridos, anote a visão, coloque na geladeira, na porta da geladeira, coloque no seu coração, principalmente, né? Quando a gente guarda no coração, a gente jamais esquece. Pastora Carol Luxinger, quem quer falar com você é a Zilmar, mas antes da Zilmar falar, eu tenho uma pergunta. Calma aí, tem um áudio que está aberto. Hilário, você pode me ajudar com o áudio? Hilário, tem um áudio de alguém que está aberto. Mas antes disso, antes da Zilmar falar, pastora Carol, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Eu lembro que tem uns 3 anos que a senhora, durante uma ministração, tem algum áudio que está aberto ainda. Eu lembro que há 3 anos a senhora fez uma administração que a senhora fala assim, no momento da administração, que Deus, assim como o Pai, Deus não tem medo do brilho dos seus filhos, porque quando os filhos brilham, você brilha também. Quando nós brilhamos, Deus também brilha através de nós. Eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco isso para a gente, porque isso está muito dentro dessa jornada de plenitude, né, de todo mundo estar bem resolvido, né, com o brilho, né, que é importante de nós brilharmos. Qual que é a sua avaliação? Eu estou trazendo para essa reunião aquela fala que a senhora ministrou, isso já tem uns 3 anos. É exatamente isso, né? Eu me lembro que eu cheguei a viver achando que, não, mas esse negócio de querer riqueza, nossa, que negócio tão carnal, né? E assim, quando Deus foi ministrando no meu coração, Deus falou comigo: sabe por que você não quer? Porque você está olhando só para você. Então, assim, você não quer porque você é egoísta, porque você está pensando só em você, né? Porque você está achando, mas eu não preciso disso tudo. Mas não é sobre o que eu preciso, é sobre o que Deus precisa para fazer através de mim, né? Então, quando a gente se vê como ponto final, a gente começa a achar, que absurdo essa história, né? Para que esse negócio de riqueza? Para que isso tudo? Né? Para que esse negócio de poder? Para que esse negócio de aparecer? Mas quando a gente compreende que não é sobre nós, né? Eu não sou o ponto final, eu não sou o destino final. Quando a gente começa a nos ver como instrumento, como ponte, uma vez Deus me deu uma visão, eu indo ministrar no Rema, e eu tenho ofertas específicas que eu faço todo final de ano, e aí Deus começou a me mostrar um estoque, né, um celeiro, um lugar muito cheio de grãos e escoando para muitos lugares. E o Senhor me falou: filha, enquanto você for confiável para escoar aquilo que chega na sua vida a muitos, você não precisa ter medo de falta, não vai faltar para você, porque prosperidade tem muito a ver com confiança, né? Então, assim, se a gente coloca uma carta no correio, a gente confia que aquela carta vai ser entregue lá no destino final, ali no endereço que a gente colocou. Na verdade, a gente rastreia para ver se chegou lá, sabe? Tem coisas que Deus nos confia que nós não somos o destinatário final, né? E nós somos esse centro de distribuição. Então, quando eu falo que a gente não precisa ter medo disso, é porque quando Deus nos levanta, quem está sendo levantado é Ele. Quando a gente compreende, né? Poxa, Deus me posicionou aqui nesse lugar, é para que Ele apareça, é para que a palavra possa, né, ser disseminada, alcançar outras pessoas. Então a gente não tem medo e a gente não tem essa falsa modéstia, né? Não, né? Não, eu tenho que diminuir. Não, a gente nem existe mais. A palavra de Deus diz: não sou mais eu quem vive, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, assim, se é Cristo que vive em mim, aonde eu chego, Jesus chega. Quando eu apareço, Jesus aparece. Né? Quando eu falo, Jesus fala. Então, quanto mais alto Jesus me colocar, Jesus vai tendo acesso a outras pessoas, Jesus vai tendo acesso a outras vidas, né? Jesus vai me dando condições, né, de ter pessoas chaves para que a palavra de Deus, para que os projetos do céu, para que a visão do reino seja
né, ali disseminada, seja estabelecida. Então, eu trago assim, essa minha, né, esse meu testemunho, que eu acredito que isso é uma falsa modéstia ou um falso, assim, um pouco entendimento da palavra. Graças a Deus nós temos crescido na revelação da palavra, né? Então, assim, não tenham medo de brilhar, porque é a glória de Deus que vai brilhar, é Jesus Cristo que vai brilhar, né? Eu trabalho hoje com os atletas de Cristo, então eu falo para os meninos do futebol, gente, quando vocês estiverem ali no alto, né, é Jesus que vai aparecer, porque é o testemunho dele na vida de vocês, no casamento de vocês, na carreira de vocês. Então eu compreendo hoje isso e eu creio nisso de todo o meu coração. Tá mudo o seu. Meu que ficou. Então aí. O meu que ficou mudo. Professora Zilmar, tudo jóia? Pode falar, Zil. Sim, abriu. Viu? Viu? Sim, Então, abriu, pode falar. muita saudade de você, Carol. Ai, que tamanho que o Henrique tá? 5 anos? 6? 6 mesmo. Deve estar ali. Lembro que ele é moreninho, igual o pai, né? Não, linda. Você falando aí, pegando em cima desse texto, eu fiquei aqui, sabe, igual uma bomba por dentro, porque eu tive a oportunidade de participar em igrejas perto, que as pessoas põem para falar, para orar, né? E o Espírito me levou exatamente, entendeu? A isso aqui. Resumindo, né? Porque esse texto, a palavra tempo de crise é hora de crescer. Isso não é para o mundo. Ele reclama, você liga a televisão, só tem desgraça, você vai para qualquer coisa, vai piorar, vai faltar, vai não sei o que, vai não sei o que. Ei, mas nós não somos de lá. Nós somos do reino, nós trazemos lá de cima para cá. Então, eu falei esse texto que pegou aqui sem fundamentar no texto. Aí eu falei, gente, tempo de crise é tempo de crescer. Porque quando você está na rotina, quando você está no dia a dia, e tudo está chegando, e tudo está no lugar, não há esforço. Ninguém fica procurando ideias novas, ninguém fica buscando nada novo. Agora, quando tem crise, quando fala assim, tem fome na terra, ei, é hora da igreja se levantar. Esse texto é maravilhoso para traduzir. Cadê Carol? Carol sumiu das minhas vistas. Então, eu quero dizer para você, Carol, o Espírito é o mesmo. Mesma revelação que ele dá na Bahia, ele dá em São Paulo, ele dá lá em Israel, ele dá no Ceará, em qualquer lugar. E nós não somos desse mundo, nós somos sobrenaturais. Te amo, essa palavra que não é sua, ela veio do trono de Deus, te usou maravilhosamente. Beijo, beijo, beijo na Helena, beijo no Henrique, beijo no marido. E deixa eu te mostrar meu marido. Quando você veio aqui, eu não tinha marido. Olha só. Verdade. Mostra aí que agora eu fiquei curiosa. Espera aí que eu vou te mostrar. Oi, marido! Que bom te conhecer. Tu ganhou um presente, hein? Essa mulher de Deus aí. Lindona. Ai, tô feliz, Gilmar. Amém. Tempo de crise é tempo de crescimento. Que bom, que bom. Olha, que bom, viu? É uma grande conexão aí, pessoal matando saudade. Professora Carol Singer, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse tempo de que nós estamos vivendo, né, de recessão econômica, o país aí, uma economia aos olhos naturais, é um momento bem difícil, né, esse momento de recessão econômica, muitos têm, inclusive eu digo a própria igreja, tem retido na questão da semente.
Nesse momento, a semente é mais importante do que antes? Qual que é a sua avaliação sobre a semente? Sobre o poder da semente? Jonatas, eu assim não creio que a semente seja mais importante, mas eu creio que é nesse tempo que a nossa confiança em Deus precisa ser expressa de fato. Porque quando nós semeamos num tempo confortável, né, precisamos de fé? Precisamos. Sempre que semeamos, precisamos de fé para lançar a semente, crer que ela vai morrer e que produzirá muito fruto para a nossa colheita. Mas é exatamente num tempo como esse que a gente, né, tem aquela ideia de comer a semente. Semente não é feito para ser comida. Não sei, assim, hoje a gente chupa muito uva sem caroço, mas não sei vocês, quando a gente encontra um caroço na uva, é uma coisa meio chata morder aquele caroço na uva, né? Não é prazeroso. Então, eu quero que você se lembre que semente não é comida. O mesmo Deus que dá pão para alimento, ele provê a semente. Então, ele provê alimento e ele provê semente. E eu não posso ser. Como é que eu falo? Eu não posso ser tolo ou tola a ponto de comer o que não é comida, comer semente. Por quê? Porque isso aqui vai deixar de produzir para o futuro. Entende? Então você está dando um tiro no pé se você faz isso. Eu sei que eu estou falando com pessoas sábias, pessoas cheias do espírito, pessoas inteligentes. Né? Então, aquele que come a semente, ele está se beneficiando, achando que está se beneficiando no tempo nesse tempo aqui próximo, né? Mas lá no futuro, a colheita não vai chegar, entende? Então, assim, é nesse momento que a nossa convicção e a nossa fé nessa área, né? Nós não podemos cair nessa tentação de reter, de ficar, né, aqui retendo a semente. Precisamos, como Isaac, num tempo de crise, lançar. E eu acredito que sim, quando nós nos desprendemos da semente, enquanto nós podíamos ficar com ela, a nossa fé ela é aumentada porque a gente precisa liberar mais fé para semear no tempo como esse. Então, eu creio, sim, que a gente está lançando uma semente diferente. Compreende? A gente está lançando uma semente diferenciada. Aí eu creio também numa colheita diferenciada. Amém, amém, amém. Em relação ao propósito, nós estamos numa rede que desperta, né? Uma rede Mover do Espírito, é uma rede de despertamento do propósito divino. A gente tem percebido, por exemplo, igual aqui em Brasília, que há uma busca incessante pelo funcionalismo público, porque o Estado ainda é uma grande mãe, né? O Estado ainda é uma grande mãe, como funciona em qualquer resto do Brasil, mas aqui o funcionalismo público é algo onde se tem os maiores salários do país, do tipo funcionalismo público, é a capital federal. A pergunta que eu faço, gostaria da sua avaliação, como que é a ligação da prosperidade, da abundância, com o propósito de vida? Porque tem muitos que têm deixado de viver a missão da sua vida em prol de uma carreira pública. E eu não estou dizendo aqui, quero deixar bem claro, que não estou dizendo que a carreira pública não seja algo que a pessoa não viva um propósito, né, um propósito divino dentro de uma carreira pública, né, dentro de uma estabilidade. Eu estou querendo dizer que quando a pessoa abre mão da sua missão da sua vida, porque ela quer uma estabilidade financeira, qual que é a relação entre propósito e prosperidade? Pronto. Eu acredito que a plenitude da nossa existência está intimamente, totalmente ligada ao propósito de Deus para a nossa vida. Então, a minha busca não tem que ser por carreira A, B ou C. A minha busca em todo tempo, né, precisa ser, Pai, eh, eu estou sendo firme no propósito para o qual você me criou. Você me criou para um propósito. E, assim, o meu dia a dia, as minhas ações, a minha profissão, esse concurso, isso daqui é o que é para eu viver nessa hora, porque talvez você
até a sua busca acrescente algo bom para a sua vida, mas algo bom é diferente da vontade de Deus. Né? A gente pode estar fazendo um bocado de coisa boa, mas é diferente da gente estar fazendo exatamente aquilo que Deus deseja que façamos. Então, assim, Deus não criou o homem apenas para fazer um bocado de coisa boa, para viver uma vida confortável, mas eu acredito que quando a gente está trilhando, né, a vontade, o propósito de Deus, ainda que em situações desfavoráveis, né, nós estejamos, né, numa terra estrangeira, como Isaac estava, ali vai estar a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não, ela não está separada do propósito, né? A bênção de Deus está exatamente, né? É a bênção que enriquece. Lembre disso, não é o meu emprego que me enriquece, é a bênção que enriquece. Então, a bênção de Deus, ela está completamente linkada, ligada, conectada à missão, ao propósito de Deus para minha vida, né? E eu acredito, o que eu falo muito, que Deus tem iluminado muito meu coração, que eu crescido muito nisso, é que prosperidade está super ligado aos projetos que Deus tem, né? Para fazer com a sua vida. Tipo, eu acredito assim, poxa, Deus me designou, como eu falo muitas vezes, se Deus me designou para ser uma grande comunicadora, talvez um dia esteja linkado ao meu propósito, ele me dá uma emissora de TV, uma emissora de rádio. Mas é por quê? Por causa do propósito dele para mim. Compreende isso? Então, muita gente está ligado nas coisas, né? Mas esquece que as coisas só vêm por causa da vontade de Deus, por causa do propósito de Deus. Então, assim, a gente não deve estar buscando caminho A, B ou C. Nós precisamos, a nossa busca é viver, né, a missão, a vontade, o propósito de Deus para as nossas vidas. Não vai faltar nada para nós, né? Não vai. Ainda, eu penso assim, que ainda que pessoas busquem essas coisas, elas não vão estar plenamente felizes e completas. Porque você ter, sabe, na sua vida financeira, essa segurança, que talvez é o que o funcionário público procure, né? Essa segurança, não é que seja errado, mas nós precisamos entender, se não é isso que Deus tem para mim, então é errado, né? Meu pai teve que abrir mão de ser funcionário do Estado, meu pai era um militar, para ser um homem de Deus. E nada faltou a ele. E no final da vida dele, assim como você disse que sua mãe partiu, nesse tempo que a gente não se viu, meu pai também partiu para estar com Cristo durante esse tempo. E eu posso te falar, Jonatas, que assim, não faltou nada para meu pai. E eu sei que a Marinha Brasileira jamais teria dado o que meu pai viveu, né, quando ele seguiu a vontade de Deus para a vida dele. Como disse Rosana, Deus é um bom pagador. Eu sei que vocês aí têm o privilégio de ouvir Rosana Lira, e ela sempre fala, Deus é um bom pagador, ou seja, quando eu escuto a vontade, vivo o projeto de Deus, Deus não vai esquecer de mim, Deus não vai esquecer, né, dos desejos do meu coração. Muito pelo contrário. Então, assim, não adianta a gente a gente possuir uma coisa, mas ser incompleto em outras áreas, compreende? Então, plenitude tem a ver com o chamado, e eu acredito que o nosso chamado, o nosso propósito, ele traz, sim, a prosperidade plena de Deus para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Pastora, eu acabo de receber uma mensagem aqui do pastor Wellington, que mandou um grande abraço. Ele colocou assim, Jonatas, mande um fraterno abraço à pastora Carol Luxinger. Estamos com saudade delas e aguardamos ela numa oportunidade aqui no Rema. É um grande prazer tê-la conosco. Abraços de Wellington, José Wellington e Jussane. Viu? Acabou de mandar essa mensagem aqui no WhatsApp. E, de fato, eles têm um carinho muito grande por você, pastora. E eu gostaria que, antes, se alguém tiver alguma pergunta, só me avisa aqui, porque eu tenho outra pergunta a lhe fazer relacionada ao propósito. A sua vida, você é filha de pastora, ou de pastor, né, de casal de pastores, né? Sua mãe é pastora também?
Você é filha de, sim, você é filha de casal de pastores e passou um tempo no Rema, nos Estados Unidos, veio para o Brasil, você também é pedagogo, empresária. Como foi no meio de tudo isso, você descobriu a missão da sua vida? E qual é essa missão? Né? Durante essa jornada, como você está contando, o pai militar que tornou pastor e a esposa, você foi para os Estados Unidos, atendeu um chamado para estar lá em Tulsa e depois veio aqui para o Brasil, é empresária e também é pastora. Como você se enxerga dentro do propósito divino? Então, gente, isso que Jonatas falou. Eu sou filha de um casal de missionários, né? Meus pais foram missionários por um tempo, até chegarem em Salvador. Meu pai foi missionário pela Igreja Quadrangular e ele plantou mais de 100 igrejas dessa denominação, né? Quando ele chegou em Salvador, Salvador foi a última capital a eles conseguirem implantar a Igreja Quadrangular. E aí ali ele se estabeleceu, né? Depois ele foi expulso e ele continuou com o ministério, né? Independente, como a gente chama. Mas então eu cresci assim, né? Cresci filha de pastores e como tudo foi se dando. É engraçado assim que na minha vida tudo foi acontecendo ouvindo muito os comandos dos meus pais, né? Na verdade, assim, Deus usou demais meu pai e minha mãe para guiar a minha vida para aquilo que eu tenho vivido. Então, foi atendendo a um pedido dele que eu fiz a faculdade de pedagogia, né? Então, a minha escolha foi fazer administração de empresas. Então, eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. 6 meses antes eu tinha entrado para administração, aí ele me pediu e eu concordei e fui fazer, né? Então, sou formada em administração, 6 meses depois me formei em pedagogia e ele me pediu depois, a nossa igreja tem uma escola mesmo, né? Da educação infantil até ensino médio. E ele me pediu para administrar essa escola. Então, eu sinto hoje que assim, meu pai foi uma grande ferramenta de Deus para ir me direcionando naquilo que Deus tinha para minha vida, né? Em 2005, minha mãe, ela teve um câncer de ovário. Quando nós descobrimos esse câncer, ele já estava avançado em estágio de metástase, né? Então, quando o médico fez a cirurgia, o laudo médico era 3 meses de vida, já que o câncer estava, né, nesse estágio já avançado. E minha mãe foi milagrosamente curada através da oração de meu pai. Então, assim, essa minha convivência com meu pai, um homem de uma fé sobrenatural, né, um homem que, através da vida dele, Deus sempre operou muitos milagres. Quando eu vivi isso com minha mãe, aquilo parou a minha vida. Então, eu já era mestre, né? Eu ganhei uma bolsa no mestrado na Federal em Educação. Então, eu estava fazendo esse mestrado em Educação em 2005, quando minha mãe foi curada. E eu precisei parar aquilo. Porque naquele momento eu disse, meu Deus do céu, tipo, Deus está falando comigo. Eu não posso, eu me recuso a estar dentro dessa universidade, mergulhada em livros feitos por sabedorias de homem. Então, eu preciso me aprofundar na sabedoria de Deus, na vontade de Deus, em como Deus cura, em como Ele, né, opera milagres. Porque, assim, a ciência me disse, falou para minha mãe que ela viveria 3 anos. Minha mãe está viva até hoje, viu? Com saúde, graças a Deus, a gente está em 2020. Isso foi em 2005. Então, Jonatas, assim, essas interferências, sabe? O direcionamento de meu pai na minha vida, essa interferência de Deus na saúde de minha mãe, isso me levou para o Rema, né? Um amigo meu, que era professor do Rema, ele falou para mim que o Rema tinha uma escola de cura e que pessoas eram curadas através da oração e da palavra de Deus. O rapaz é para lá que eu vou, né? Como eu já tinha morado nos Estados Unidos,
de 99 para 2000, então eu decidi, né, que era para lá que eu ia. Eu disse, rapaz, eu vou voltar para lá. E aí conversei com os meus pais, eu falei para você que eu era mestre, né, e vivia do mestrado, dessa bolsa de mestrado, e os meus pais falaram, Carol, você tem uma vida com Deus, então eu vou deixar você decidir, nós vamos deixar você ser guiada mesmo pelo Espírito. Então, fui parar em Tulsa em 2008 e ali eu entendi o que era o rema, me aprofundei na palavra, voltei, continuei ajudando meu pai, continuei ali na escola, na nossa escola, só que surgiu da parte de Deus, assim, algo divino mesmo, que foi a igreja, ela não quis mais ser a dona da escola, então o nosso contador ele fez toda a papelada para que eu fosse a sócia proprietária, então ele me deu a oportunidade de comprar a escola, para administrar a escola, compreende? Então, assim, Jonatas, eu vejo assim que o Espírito Santo ele foi me guiando. Aí, em 2011, na verdade, no final de 2010, eu voltei do Remo em 2010, me casei com o Cinho, e no final do ano Deus me falou, Carol, você vai ter que deixar a escola, porque eu levantei para você uma equipe que faz melhor do que você, e você precisa reconhecer que isso sou eu. Você não pode voltar sabe, para trás e fazer aquilo que você fazia antes, porque eu vou te liberar para um novo tempo. Então, no finalzinho de 2010, eu peguei tudo que eu fazia, né, financeiramente, pedagogicamente, administrativamente, e fui liberando para as pessoas que Deus foi me mostrando. Então, isso foi em dezembro de 2010. Em fevereiro de 2011, no dia do meu aniversário, o apóstolo Bud me conheceu. E, assim, depois de um culto na Igreja Verbo da Vida, em Salvador, Vânia me apresentou para ele e ele simplesmente olhou para mim e ele falou, Carol, você precisa ser professora Rema. E aí eu me lembro de ter dito para ele, apóstolo, a irmã Vânia pediu para eu gravar alguns áudios, alguns CDs, para enviar para Campina Grande, para eles, né, fazerem essa avaliação. Ele olhou para mim e falou, não, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. E eu estava conhecendo ele ali naquele dia, né? Eu falei, não, eu sei quem o senhor é. E ele falou para mim, eu sou o presidente desse ministério. Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, vai acontecer. Que disciplina você quer ensinar? E eu olhei assim para ele, sabe? E quase que instintivamente, automaticamente saiu como ser dirigido pelo Espírito de Deus. E aí ele falou para mim, então tá bom. Então você vai ensinar como ser guiado pelo Espírito de Deus, porque tem a ver com sua vida. Eu falei, meu Deus, tem a ver com minha vida. O homem não me conhece, nunca me viu, não sabe se eu sei pregar. Ele não sabe nada da minha vida, mas eu entendi que ele estava me vendo pelo Espírito, né? Paulo disse, a ninguém mais conheceis segundo a carne. Então, assim, eu estava compreendendo que o irmão Hegel, o apóstolo Buzz, estava me vendo pelo Espírito. E ali ele me posicionou no ministério como professora, né? E assim, também no nosso ministério Ramo da Videira, eu fui sendo posicionada nesse tempo, né, como pastora, como mestre, e depois meu pai foi me delegando para plantar algumas igrejas do nosso ministério. Gente, assim foi, as coisas foram acontecendo. E se Jonatas me perguntar, pastor, hoje qual é o seu propósito? Muitas coisas Deus Sim. tem feito chegar à minha mão. Deus fez chegar os atletas de Cristo aqui na região da Bahia. Então, nós tomamos conta dos atletas de Bahia e Vitória. Deus tem feito coisas chegarem nas nossas mãos. E eu entendo que nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus tem feito chegar. E Ele mesmo vai direcionando e multiplicando. Mas, sabe, eu vejo que eu e Sim, a gente tem mesmo esse papel hoje de apoiar o nosso ministério, né? Eu ainda continuo como professora, viajo um pouco menos por causa dos meus meninos, né? Eu tenho uma bebê de 7 meses, eu tenho um Henrique de 6 anos, viajo um pouco menos, mas sabe, assim, Deus tem me feito chegar em lugares, Deus tem me feito chegar em eventos, Deus tem me posicionado em lugares que eu nunca achei que chegaria, e eu entendo que é por causa desse propósito que Ele tem para a minha vida.
Então, eu me vejo como uma comunicadora, eu me vejo como, sabe, uma pessoa que vai associar outras pessoas a Deus, sabe? Eu me vejo muitas vezes em lugares que eu falo, Senhor, como o Senhor me fez entrar aqui, né? Diante de pessoas que eu jamais pensaria que estaria, né, nesse âmbito mesmo, uma conexão de amizade, conexão empresarial, e eu entendo, não, é Deus me usando. Aí muitas vezes na Adoné, homens de negócio, mulheres de negócio. Então eu entendo que isso tudo é para a glória de Deus. E ele vai conduzindo. E muitas vezes ele me dá umas visões meio assim, que eu digo, Senhor, mas não sou eu, é ele através de mim. E é assim o propósito. Sabe uma cebola? Não sei se vocês já comeram aquela cebola do Altman, que ela vai, Sim. as camadas. O propósito é assim, né? Você vai andando e vai sentindo, você vai sendo fiel naquilo que Deus vai direcionando, e você vai dizendo sim, Senhor, Pai, será que é isso mesmo? Você vai andando e aquelas camadas vão se abrindo. E glória a Deus. Estamos aí, né? Olha, falar de cebola agora, essa cebola do Outback é um sucesso, hein, pastora? Que excelente. Pastora, eu vi que na imprensa, saiu na imprensa aí da Bahia, que você faz um trabalho com esposas de jogadores, né? Na sua igreja, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente desse trabalho, né? Porque tem jogadores que fazem parte da sua igreja e como esse trabalho que você lida com essas mulheres que tanto necessitam, né? Esse meio esportivo não é um meio fácil, né? E maridos que vivem nesse meio nesse meio de esporte, né? Esses atletas têm uma vida bastante arriscada, né? Eu gostaria de saber da sua avaliação e que você contasse um pouquinho para a gente, antes da gente terminar. Então, gente, é isso. Toda quarta-feira à tarde a gente se reúne, né, com as esposas. Na verdade, eu cheguei no grupo Atletas de Cristo porque um ex-atleta, né, um ex-jogador, jogador aposentado, foi meu aluno no Rema e ele reiniciou os Atletas de Cristo em Salvador e ele não tinha ninguém para tomar conta das esposas. E eu me lembro que nós fomos juntos para um congresso, um seminário, né? E chegou lá, ele olhou para mim e ele falou: Eu já sei quem vai tomar conta das meninas, é você. Eu falei, nem sabia o que ele estava falando. Aí ele falou do projeto dele, que eles se reuniam todas as segundas-feiras, que eu poderia ir. Aí eu falei para ele que eu ia conversar com meu esposo, porque é um ambiente, né, de jogadores, um ambiente masculino. Eu ia conversar com meu esposo e que ia dar uma resposta para ele. Gente, mas ele me mandou tanto WhatsApp, ele me mandou tanta mensagem. E eu falei com o senhor, assim, falou: Meu Deus, segunda-feira à noite, meu Deus, que horário péssimo para reunião. Aí eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, você precisa me dar um retorno aí, porque ele já está confiando que a gente vai. Aí o Senhor falou: Olha, a gente vai, mas é só essa vez. E aí, gente, eu tava recém-parida, tipo, Henrique tinha um mês de idade, sabe? Eu própria, individualmente, pessoalmente, eu passei por depressão pós-parto nesse pós-parto de Henrique, então emocionalmente eu não estava muito bem, não. Mas em todo tempo, confiando em Deus, confessando a palavra, então nós fomos, né? E eu me lembro que quando nós fomos para a reunião, que eu abri a porta da sala da reunião, isso assim é muito nítido em mim até hoje. Veio uma onda, sabe? Uma onda, eu não sei, assim, eu sou de cidade de praia, né? Então, assim, rapaz, quando aquela ondona bate em você, você chega, leva aquele solavanco para trás. Então, eu abri a porta da reunião e eu vim para trás, assim. E aí foi uma onda do Espírito. E na hora, nitidamente, Deus falou comigo: Eu te trouxe aqui. Eu não te trouxe aqui para pregar. Eu não te trouxe aqui para ensinar. Eu te trouxe aqui porque eles precisam conhecer o meu amor. E, gente, eu não ouvi o que Serginho. Estava o irmão de Saulo, né? A gente tem um cantor de axé aqui, um cantor baiano, o Saulo, né? Da banda Eva, o irmão dele estava pregando nesse dia, o Sérgio. E ele estava pregando, eu não sei nem o que o Serginho pregou, porque o meu coração estava, meu Deus, Deus me trouxe aqui. Meu Deus, nem estava querendo vir para essa reunião.
Tipo, Deus me trouxe aqui, meu Deus do céu. Deus, eu preciso do seu amor. Como é que eu vou transmitir o seu amor para essas pessoas? Eu nem estou bem emocionalmente. E Deus falava, eu não te trouxe para pregar, eu não te trouxe para ensinar, mas eles precisam conhecer o meu amor. Então, no final da reunião, eu me lembro que Sinho falou para mim, Mo, fala lá, Edu tá querendo conversar com você, só vai lá e diz aquilo que a gente tinha planejado. Eu já tinha planejado com o Sinho que eu ia dizer não para Edu. Não, Edu, não tem como ficar com a reunião, não tem como tomar conta das mulheres. Não, Edu, eu tô com um bebê de 1 mês. Não, Edu, eu não tô bem emocionalmente. Meu discurso chegou, sabe, tão pronto na reunião. E eu olhei para assim, eu falei, amor, eu não posso falar com o Edu hoje, porque eu preciso primeiro falar com você. Ele olhou para mim, tipo assim, não acredito, né? Tipo, aí nós fomos embora da reunião e eu no carro falei para ele tudo aquilo que aconteceu. Ele olhou para mim e falou: "Você tem certeza, né? Que foi Deus que falou com você? Você não vai aprontar, você tem certeza?" Isso foi 2014. Nós estamos em 2020 e nós dois começamos, né? Indo na reunião, nós proibimos Edu de dizer que nós éramos pastores, nós proibimos Edu de dizer, tipo, que eu era professora dele, nós falamos, Edu, nós vamos ficar. Mas o nosso trato é, tipo assim, nós somos amigos, né? E que nós vamos ficar aqui. Então, gente, assim, a gente levava lanche na reunião. A gente abria o espaço da reunião, colocava as cadeiras. A gente orava, sabe? Em nenhum momento eu deixei Edu falar que nós éramos pastores, porque foi o que Deus tinha me dito, né? E aí, quando a reunião foi chegando no final do ano de 2014, Deus me deu o comando, né, de que Edu falasse. Aí Edu falou: olha, esse casal que está ajudando a gente durante todo esse ano, eles são um casal de pastores da igreja tal, né? Mas aí nós já tínhamos um laço de amizade, um rio de amizade. E eu senti isso, porque outros pastores, eu nem sabia, eu fui saber depois porque o Espírito Santo tinha me conduzido assim, mas outros pastores tinham passado pela reunião e algumas coisas que, sabe, de testemunho pessoal, de testemunho com finanças. Então, nós entramos assim na reunião e assim, gente, olha que interessante, só Deus para fazer essas coisas. Uma esposa me chamou, fez, pastora, toda quarta-feira a gente vai ter uma reunião, mesmo que seja só eu e você, mas só as mulheres. E ela começou em junho de 2014, essa reunião de mulheres. Essa reunião de mulheres existe até hoje. Eles já foram, né, embora de Salvador. Cada vez Deus levanta um casal de jogadores para estar à frente. Eu e meu marido somos um apoio espiritual. Mas Jonatas está certo, a mídia quis saber que apoio era esse, a mídia quis saber que reuniões eram essas, né? Como é que era esse aconselhamento pastoral. Mas é assim, é muito bom tomar conta das meninas. Elas saem de casa muito cedo. O jogador geralmente sai de casa com 13, 14, 15 anos, né? Eles têm pouca relação familiar, existe uma pressão grande da mídia, sabe? Mas a gente como a gente vivem problemas, né, que toda família vive. Então, assim, olha, a gente já casou jogadores, a gente já batizou os jogadores, a gente só não enterrou, graças a Deus. Mas, assim, a gente já fez reatar mãe com filho, pai com filho, e Deus tem dado essa graça para a gente, né? No lugar que eu nunca achei, que eu estaria um dia, Deus me posicionou e eu tenho sido fiel, né? E aí, esse ano, Edu, ele falou para mim, Carol, eu acho que eu vou voltar, ele é de Belo Horizonte, acho que eu vou voltar para BH e vou deixar vocês, sim, como presidentes dos Atletas de Cristo aqui na Bahia. Eu fiz, olha, Edu, vamos orar, viu? Vamos orar, porque a gente foi levantado para te auxiliar. Vamos ver se é isso mesmo que Deus tem para nós. Mas é isso, gente. A gente começou isso e a gente tem sido fiel. E se um dia Deus mandar a gente mudar de rota e de direção, eu tenho certeza que ele já vai ter levantado um outro casal para estar com os meninos e com as meninas. Aleluia, aleluia. Realmente é um grande trabalho e esse trabalho realmente é notícia. É notícia. Também, se tivesse na Bahia, eu também teria dado essa matéria aí, com certeza. É um trabalho que realmente vale a pena. É muito importante para a classe, né, ter esse apoio espiritual, esse apoio de fé. Né? O jogador geralmente tem uma vida muito conturbada, né, nas suas relações, né,
seus casamentos, as famílias, né? E realmente esse trabalho é notícia. Quem está querendo falar com você é a professora Duda. E aí, Duda? Tudo jóia, Duda? Tá na linha? Oi, Carol. E aí, John? Boa noite a todos. Tá me Tudo bem, ouvindo? querida? Totalmente. Tá um pouquinho ruim aqui. Carol, boa noite. Como está você? Tudo bem? Oi? Tudo bem, Duda? Que Ai, que saudade, bom. meu amor. Está com 2 filhos, que coisa boa, né? Fico muito feliz. Olha, você está do mesmo jeito que eu te conheci em 2016. Bonita, jovem, magra, que coisa boa. Fico muito feliz. Que bom. Então, Olha, quando você... magra, diz que é o maior elogio que você pode dar a uma mulher. Mas eu estou vendo pelo seu rosto aí. Que coisa boa. Carol, quando você estava aqui ministrando, me veio algo na memória. Você sabe que a gente mexe com buffet aqui em Brasília, né? É engraçado, eu tenho aqui um casal muito querido que trabalha, eu não sei se é o mesmo de Salvador, né? Mas eles têm um excelente trabalho também com os atletas de Cristo aqui em Brasília, tá? Eles trabalham com menores carentes, né? E eu não sei se é o mesmo de Salvador, mas eles são os nossos clientes aqui. Acho que eu já devo ter feito umas 4 festas para eles. São pessoas muito queridas. Olha só, você estava falando sobre semente, né? Eu lembrei de uma certa vez que eu estive no CEASA, que é um centro de distribuição de verduras, hortifruti aqui em Brasília, e a gente sempre faz suco de frutas vermelhas. E para fazer esse suco de frutas vermelhas, eu tenho que usar a uva sem semente. E é interessante que a uva sem semente, a gente não encontra ela o ano inteiro. A gente encontra ela somente em algumas estações. Mas ela é uma das uvas mais docinhas que se encontra. E por ela ser sem semente, ela é uma das menores, ela é a menor fruta de toda aquela seleção de uvas. E quando você estava falando a respeito de semente, é justamente isso. Nós temos a semente porque o Senhor nos dá a semente, mas nem todas as sementes são para ser comidas. Por quê? Porque senão não haverá colheita. E eu queria compartilhar isso com você, mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito desse testemunho que você trouxe, desse projeto que você e o seu marido estão trabalhando hoje. Eu achei engraçado, antes do Jonathan perguntar a você, me veio algo no coração. Então, todos nós estamos passando por uma pressão muito grande, uma pressão onde ricos, pobres, pessoas mais humildes, né, milionários, todos eles estão atentos ao mercado, atentos a grandes ideias, inovações, mas Deus nos deu dons e talentos. A sua opinião em relação aos dons e talentos nesse período de crise? Você diria para mim que o Senhor, ele pode multiplicar, ele pode acelerar, ele pode trazer coisas novas no sentido de já ter escrito tudo a respeito das nossas vidas nesse período de crise. Porque quando você me disse que você estava numa fase difícil, que foi uma depressão pós-parto, e nesse momento o Senhor já havia escrito coisas a respeito da sua história, porque nós cremos que o Espírito Santo já foi no nosso futuro. Ele sabe exatamente o que nós vamos vivenciar. É interessante você falando sobre isso. No período onde você mais achava que estava precisando de outras pessoas, você foi um socorro para muitas pessoas. E você, mesmo debaixo de muita pressão, de muita dificuldade emocionalmente, ainda assim, você ouviu a voz do Espírito Santo. E não somente ouviu, como também obedeceu. E por você ter obedecido, hoje você pode ajudar e chegar ao coração de muitas pessoas. Então, dons e talentos
nesse período de pressão, nesse período que todos nós estamos passando, pode ser intensificado se nós assim deixarmos que o Espírito Santo fale conosco. É isso mesmo que eu entendi? Oi, Duda, que bom falar com você, viu? Duda, engraçado que, assim, Deus, nesse domingo, pediu para que eu perguntasse à igreja, né? Cada um de nós precisamos andar conscientes. Qual ou quais foram os dons depositados em nós, né? Então, assim, por quê? Porque quando José saiu da prisão, foi por causa do dom que Deus tinha dado a ele. José não saiu da prisão para fazer nada mais do que exercitar o dom que tinha sido confiado a ele. Quando o faraó teve aquele bendito sonho, não teve mágico, não teve encantador, não teve vidente, não teve astrólogo, não teve ninguém que conseguia decifrar, né? Não tinha ninguém que conseguia revelar aquele sonho dele. E aí, a conexão que o próprio Deus tinha feito ainda na prisão, né? Ali com o José, faz com que aquela pessoa lembre, não, mas eu conheci na prisão uma pessoa que interpretou o sonho, né? E aquele sonho aconteceu. Estou aqui, 2 anos, 2 anos. Uau! E aí, né, o faraó fala, então pega essa pessoa, porque eu quero ver se ele vai conseguir. Então, o dom, eu digo que o dom de José tirou ele da prisão e colocou ele lá no palácio. Como é que nós vamos negligenciar o dom que está em nós? E é por isso que o apóstolo Paulo, né, falando ali para o filho dele espiritual, filho dele na fé, fala: Timóteo, reaviva o dom que é em você. Ou seja, a saída, o escape, o caminho é reavivando o dom, ativando o dom, trazendo à existência aquilo que já foi depositado em nós. Então, é exatamente nesse momento em que nós olhamos, né? Pô, os poços estão lá, eles estão enterrados, vamos ativar isso, vamos desenterrar isso daqui. Vamos fazer com que as águas vivas brotem disso aqui, né? É isso daqui que vai trazer para a gente aquilo que Deus precisa para esse tempo. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito exatamente que isso daí que você falou, isso daí é o que precisa acontecer nesse tempo. Nós não podemos sucumbir à pressão, nós não podemos sucumbir, né, as previsões, nós não podemos sucumbir à nossa própria emoção, né? A visão tem que estar clara e os dons em funcionamento. Né? O meu dom é o dom pastoral. Enquanto eu estava lá cuidando dessas vidas que foram confiadas a mim, Deus foi me curando. Né? O médico disse que a depressão pós-parto iria durar 6 meses, durou no máximo 45 dias. Então, assim, enquanto estamos exercitando o dom que foi confiado a nós, né? Enquanto estamos andando naquilo que Deus depositou em nós, eu tenho certeza absoluta que Deus está operando ali para o nosso bem, viu? Amém. Que coisa linda, é isso mesmo. É só bater um passo de fé, que as coisas acontecem. Muito bem, te amo, viu? Qualquer coisa, estamos por aqui. Venha nos visitar, vai ser um prazer recebê-la. Você e toda a família. Agora a família cresceu. Agora a gente vai levar a Renquinha junto. Isso. Aleluia. Um beijo. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastora Carol, nós já estamos encerrando agora, mas antes disso, a gente gostaria muito que você fizesse uma oração para essa rede, e nós acreditamos muito na unção que está na tua vida, e nós queremos crescer para todos os lados, porque esta é a vontade do Senhor: crescimento, avanço, rompimento e frutificação. Nós estamos aqui para receber. Gente, quero dizer que foi uma honra. Eu quero também aqui falar algo para vocês antes da gente encerrar. E antes de eu fazer a oração também. Eu tive o privilégio e a honra de receber a profeta Ila Farrell lá em casa. Eu não sei se vocês conhecem Ila, mas acredito que sim, que a grande maioria conhece. E Vânia, aqui no Verbo de Salvador, teve o curso de oração, né?
e Ila vinha para Salvador, Vânia não tinha onde deixar ela. E aí Vânia me falou, Carol, eu preciso que você hospede Ila. Eu iria traduzir Ila no curso, e eu falei, não, Vânia, eu vou fazer. E assim, né, do dia para a noite, a gente preparou tudo e Ila chegou. Mas, sabe, eu me senti naquele tempo, sabe aquela mulher que preparou o quartinho para o profeta ficar? Vocês lembram que a Bíblia diz que foi uma obra de pedreiro, que ela hospedou o profeta e que aquele profeta lançou uma palavra sobre ela, e assim aconteceu algo tão interessante que tem muito a ver com esse tema que eu ministrei hoje. No primeiro café da manhã que a gente estava tomando, eu e ela, meu marido não fala inglês, né? Então estávamos nós duas sentadas e conversando, e aí meu marido passou e estava sendo o segundo contato de Ila com meu marido, porque ela tinha chegado um dia, né, um dia à noite, a gente tinha servido o jantar dela, ela dormiu, então assim, a gente não teve tempo de conversar nem nada. Então foi no café da manhã que eu estava conversando com ela, quando o Sinho passou, ela olhou para Sinho e ela falou para mim, Carol, a unção de prosperidade está em você por conexão, porque na verdade a unção de prosperidade está na vida do seu marido. E eu quero deixar isso, o Senhor me lembrou disso agora, porque eu e Sinho, nós somos uma só carne, né? Nós somos um diante de Deus. Então, assim, muitas vezes as pessoas olham para mim e me consideram e veem, elas veem isso, porque eu sou quem mais aparece, né? Do casal, eu sou quem mais aparece. E elas muitas vezes identificam isso, essa jornada, essa história, esse testemunho de prosperidade. E quando ela falou, né, a unção de prosperidade está sobre ele, você recebeu por associação. Eu achei aquilo tão incrível e tão sobrenatural, porque meu marido veio de uma família muito pobre. Ele veio de uma família que jamais poderia dar para ele a condição na qual ele vive hoje, né? E hoje, assim, eu me lembro que a única coisa, lembra da transição que eu falei aqui, quando Deus falou para mim no final de 2010, você não tem mais que ficar aqui na escola, prepara tudo. A única coisa que Deus me falou claramente foi: as finanças você vai entregar para ele. As finanças você vai entregar para ele. E aí eu me lembro que eu chamei ele, ele me olhou assim, ele fez, você tem certeza? Eu falei, tenho. E, gente, houve uma multiplicação extraordinária, sabe, de 2010 até hoje, quando meu marido, ele foi alocado, ele foi posicionado no lugar certo para fazer a coisa certa lá na empresa. E sabe, eu digo para vocês que hoje eu posso estar aqui ministrando, posso estar aqui falando, posso estar aqui vivendo muito daquilo que, através dele, eu e a minha família, os nossos funcionários, a nossa casa, a nossa igreja tem vivido. Então, ele não está aqui, ele está lá na sala com a criançada, mas eu quero honrar ele, tá bom? Eu não poderia terminar esse momento sem honrá-lo. Ele é digno de honra, né? Eu reconheço que eu recebi um presente de me associar com ele, essa unção está sobre mim, está em mim também, né, por associação, mas eu quero, antes de terminar e de orar por vocês e transferir tudo isso para vocês, eu quero lembrar isso, da honra a quem tem honra, tá bom? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, desse grupo, mover do Espírito. Senhor, cada um está me ouvindo, cada casa, cada empresário, cada pai de família, cada mãe de família, Senhor, cada jovem, cada um que está aqui me ouvindo, Senhor, que recebeu da sua porção nessa noite. Pai, eu quero profetizar, Senhor, que ainda, Senhor, em tempo de crise, em tempo em que o mundo não está esperando progresso, em que o mundo não está esperando avanço, Senhor, ainda em situações, Senhor, desfavoráveis, nós iremos viver a sua vontade boa, perfeita e agradável. Senhor, eu quero declarar
que as nossas semeaduras nesse tempo serão semeaduras que o Senhor honrará, como honrou a semeadura de Isaac. Ainda nesse ano, Senhor, ainda nesse tempo, ainda, Senhor, nesse tempo, que a gente possa, Senhor, estar vivendo essa colheita mais que abundante, essa colheita sobrenatural. Senhor, todos os relatórios malignos, satânicos, todos os relatórios do inferno caindo por terra. Senhor, nas nossas empresas, o diabo não vai tocar. Nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas finanças, ele não tem legalidade de atuar. Senhor, então eu quebro todas as previsões humanas, todas as previsões que não vêm do alto e não vêm do céu sobre as nossas vidas. E declaro, como está declarado nesse texto que nós lemos, a bênção do Senhor era com Isaac. Deus o abençoava e o homem se tornou riquíssimo. Ele se tornou grande e poderoso. Pai, declaro poços abertos, declaro caminhos abertos. Senhor, declaro ideias divinas, Senhor, e associações do céu para cada um de nós. Pai, eu declaro a sua bênção, declaro a sua provisão, declaro pastos verdejantes e águas de descanso. Todas as emoções que estão abaladas se rendendo, Senhor, e confiando na bondade do nosso Pai Celestial. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pastora, por tudo, obrigado pela participação. A todos os irmãos, viu? Muito obrigado, vocês que ficaram até o fim conosco. Obrigado aos irmãos de Minas Gerais, Goiás, DF, São Paulo, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos. Bom dia, né, pastora Lourdinha, que está lá em Luxemburgo, agora de madrugada lá, 3 horas da manhã, para ouvir a pastora Carol Luxinger. Muito obrigado de coração. E todos vocês que ficaram no final até conosco, alguns irmãos não conseguiram entrar, mas, assim, muito obrigado, viu, pastora? Muito obrigado, de verdade, viu? Todo sucesso aí para a senhora e para o seu esposo e para essa linda família, viu? Um grande abraço. Fique na paz, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado.